Muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelos meus ligeiros minutos de atraso. Como perceberam, há aqui uma organização muito definida, que é os José Albertos ficam deste lado, não é? E os outros ficam daquele. Bem, a ideia desta sessão do Presente no Futuro é questionar-nos, interrogar-nos, e tendo sempre presente a ideia de liberdade, se o mundo digital, a sociedade digital em que vivemos, altera ou não, e como, é óbvio que altera, as fronteiras da liberdade ou das liberdades. Vamos tentar fazer isto da forma mais simpática possível, porque uma das características dos encontros Presente no Futuro são a seriedade associada à informalidade e à total abertura e disponibilidade para discutir sem teias de aranha, sem preconceitos e com total franqueza. É uma das grandes características deste que nós nos habituamos a chamar a maior festa das ideias em Portugal, organizada anualmente. Como eu tinha que começar por alguém, decidi começar aqui pelo meu homónimo, José Alberto Azeredo Lopes. Nós fazemos parte... Eu só conheço uma pessoa de outra geração que tem o mesmo nome que nós. Há mais. Eu só conheço uma. É uma raça pequena, mas há mais. Não, só conheço uma. Tem para aí 10 anos, conheci-o há meia dúzia de meses e é extraordinário. Chama-se José Alberto, pronto, que é um nome que não é muito comum hoje em dia. O José Alberto Azeredo Lopes é doutorado em Direito pela Católica do Porto, certo? Sim. Boa memória. E foi presidente durante 5 anos da entidade reguladora para a comunicação social. Nesse cargo tivemos as nossas turras, mas aqui estamos para refletir um pouco sobre isto de forma totalmente fraterna e disponível, generosa e aberta, seguramente. Aproveito para apresentar desde já quem nos acompanha neste jardim, que é o Gustavo Cardoso. Também é Alberto, segundo nome. Tu és Alberto? Sim. Tu és Gustavo Alberto? O Gustavo é investigador da área dos média, tem tantos títulos académicos que eu sou incapaz de os enumerar. Teve diversas ligações ao universo dos média, desde a agência Lusa até Observatório da Comunicação, o Obercom, Media Capital, TV. Neste momento, sim, partilhamos a coordenação de uma pós-graduação em jornalismo entre a Média Capital e o ISCTE. O Gustavo é professor do ISCTE. E o Paulo Rosado é CEO e fundador de uma empresa chamada OutSystems, não é? E eu vou-lhe pedir, para não termos nenhuma dúvida sobre quem é que está aqui no palco, para, em 30 segundos, e como se nós todos tivéssemos 4 anos, explica-nos, por favor, o que é isso da OutSystems. Que empresa é essa? O que é que vocês fazem por lá? Nós somos uma empresa de software, somos uma das maiores multinacionais de tecnologia de produto saída de Portugal. Estamos em 22 países nesta altura. Mas é jogos que fazem? Não fazemos jogos, fazemos coisas aborrecidas para empresas, que são aquelas que têm dinheiro. Do género? CRMs? Desculpa? CRMs? Por exemplo, exatamente. Temos uma tecnologia que nesta altura está colocada no topo do mundo e que permite aumentar basicamente muito a eficiência das empresas. Enfim, não vou agora aqui em grande detalhe, mas nós dentro da OutSystems acabamos por trabalhar com muitas tecnologias, trabalhamos e fornecemos também a muitas empresas, temos cerca de 400 clientes, temos muitos projetos que estão relacionados com esta parte digital. E com 400 clientes vocês são uma das maiores do mundo? Epá, que não, de Portugal. Que felicidade. Não, do mundo não. Não, de Portugal, felicidade. Não, assim, por exemplo, nós na televisão temos 10 milhões de clientes. E por vezes é difícil dizer isso. Só que estão todos desempregados à metade. Bem, obrigado. Depois, se conseguires concretizar um bocadinho melhor, só para se perceber, está bem? Okay. Com um exemplo mais visual, eu agradecia. E imagino que algumas das pessoas da assistência também agradeciam.
Só para dar um pontapé de saída, que vai ser... depois eu passo a bola aqui para o Azeredo Lopes, mas eu gostava só de invocar aqui, uma vez que me foi dado este papel de moderador e não querendo ser muito chato, gostava de invocar aqui 5 ideias muito simples, são de um texto que foi escrito no ano 2000 por um homem controverso, tão controverso que, tanto quanto eu saiba, foi o orador que foi convidado para vir a Portugal fazer um discurso e que até agora cobrou o maior cachê de que há memória nessas circunstâncias no nosso país. Esteve cá há 3 horas e ganhou uma pipa de massa, mais do que nós podemos imaginar. E chama-se Nicolas Negroponte, é investigador do Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Nos últimos anos esteve envolvido numa controvérsia muito grande a propósito de uma ideia que ele teve chamada o Green PC, um computador low cost, que custava $100 e cujo objetivo era ser de baixo custo, de fácil utilização, uma espécie de Magalhães mais barato ainda. O que aconteceu aos Magalhães? Não funciona. Desapareceram. Os Magalhães desapareceram. Portugal. É que nem dá para jogar, para não? Não, pronto. As crianças não gostam daquilo. Pronto. Aconteceu um bocadinho o mesmo com o $100 PC do Nicolas Negroponte, que a ideia era baseado numa ideia com um slogan em inglês, que era One Laptop per Child, entregaram um computador portátil a cada criança no mundo inteiro para combater a iliteracia digital. Esse projeto foi controverso e nunca acabou por ser totalmente concretizado, enfim. Mais importante do que isso, ele escreveu alguns livros e durante anos foi colunista de uma revista, a Wired, e é encarado por muita gente como uma espécie de guru desta sociedade digital onde vivemos. O último artigo que ele escreveu na Wired, vejam lá, foi no remoto ano de 2000. Ainda não havia YouTube. Extraordinário. Nessa última coluna, nesse último artigo que ele escreveu, ele identificou 5 linhas de força que, na sua opinião, com uma atitude um bocadinho profética, ele acreditava que iriam marcar o mundo e a evolução da sociedade nos próximos anos. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. As 5 ideias são estas: ser global, ser transnacional, ser grande e pequeno, ser eu, ser igual. Isto tinha tudo a ver, percebeu-se depois, com um marketing de um livro que ele escreveu, que era o Ser Digital. Pronto. Muito rapidamente, ser global. Multiplicam-se as comunidades de ideias. Estas relações de ideias serão mais fortes do que as atuais, forçadas pela proximidade física. Isto altera as relações sentimentais e sexuais entre as pessoas. Segunda linha de força, ser transnacional. Soberania tem a ver com território. Muitas das guerras são motivadas pela ambição de ser soberano sobre um território. Proprietários serão menos importantes que os webmasters. Já hoje é mais forte pertencer a uma comunidade cibernética do que estar ligado a outros por adesivos geográficos, mesmo que seja o vizinho do quinto esquerdo. Ser grande e ser pequeno. O mundo tende a organizar-se em função destas duas dimensões. O que ficar no meio tende a evaporar-se e a dissolver-se. Ser eu. Quarta linha de força. O homem-massa desvanece. O prime time é o meu prime time. É o self-time. E consta daquilo que eu quiser, não daquilo que os outros me impõem. Eu decido a informação que quero, como, em que formato, com que profundidade. Nunca mais ninguém irá correr para casa para ver um programa. Ser igual, quinta linha de força. Isto foi escrito em 2000, antes do YouTube. Ser igual. A infância, a adolescência e a velhice, sobretudo, serão redefinidas. As crianças tornar-se-ão mais ativas, aprendendo e ensinando. Deixarão de ser apenas vistas e não ouvidas. A aposentação, a reforma, está a desaparecer enquanto conceito. A vida produtiva das pessoas tende a ser mais prolongada.
e pronto. Azevedo Lopes. Muito bem. Boa tarde a todos, cumprimento os presentes, agradeço evidentemente à Fundação Manuel dos Santos o amável convite que me dirigiu e cumprimento obviamente todos aqueles que comigo partilham estes dois bancos. Todas estas ideias que são ideias que se tornaram depois um bocadinho clichés, diria eu, são clichés muito positivos, muito messiânicos, e o digital tem associado desde o início justamente essa ideia de liberdade, de garantia de algo que até há muito pouco tempo era impensável, em que justamente se verificava uma compressão brutal do tempo e do espaço. Isto significava que eu, para aceder à informação, não tinha que perder, por vezes, dias e dias, ou não a conseguir, pura e simplesmente. Isto significava que eu, como indivíduo, tinha não só a capacidade de aceder facilmente e de forma tendencialmente gratuita a todos os conteúdos que eu pudesse querer, desde a pornografia à música sacra. Isto significava, além disso, que eu, como indivíduo, e cada um de nós, tinha a possibilidade de ser gerador de conteúdos, ou seja, de não ser apenas receptor daquilo que me davam como informação, mas passar eu também a ser produtor de informação e, de alguma forma, tornar praticamente universal a capacidade de atingir outros, atingir no bom sentido, com as minhas ideias, com aquilo que eu escrevesse, com aquilo que eu filmasse e divulgasse, ao mesmo tempo também que era uma parte ativa, pela primeira vez na história da humanidade, era parte ativa num espaço público absolutamente ilimitado. E esta é a primeira revolução, e é uma revolução que, a meu ver, é verdadeira. Ou seja, quebra-se aí a fronteira, qualquer fronteira, quando o espaço público é ilimitado e é global, isso cruza inúmeras fronteiras. A fronteira da língua, a fronteira da localização geográfica, a fronteira da idade. A fronteira da língua não cruza, não é? Porque eu posso estar na internet, enquanto não souber mandarim, não consigo nem atingir alguém que só saiba mandarim se eu falar em português. Mas se eu souber inglês, eu também. Se eu souber inglês, isso sim. Isto aliás, explica de alguma forma também o domínio hoje que foi expansionista da língua inglesa, em detrimento de outras línguas que, por isso, simplesmente perderam a capacidade de intervir no mercado, que provavelmente subestimaram e que, ao fim e ao cabo, resultou também numa menor liberdade do que aquela que se pensa. Porque, apesar de tudo, a fronteira continua a existir e não é, nesse sentido, não tem um acesso absoluto à liberdade quem não tiver a capacidade de exprimir numa língua que não seja necessariamente a sua, sabendo eu muito embora que o português é uma das línguas mais utilizadas na internet. Vi hoje uma notícia sobre o português ser a quinta língua mais usada na internet. Sim, tem sido uma constante esse tipo de ranking, e admito que sim, mas a verdade é que esta ideia de liberdade tem consequências que não foram antecipadas, mas que hoje creio que a maior parte concorda que eram inevitáveis. A primeira consequência é a de uma relativa diminuição da liberdade de quem antes a tinha em exclusivo. Estou a falar de um espaço público que era essencialmente controlado numa perspectiva institucional, ou pelo aparelho de poder, ou pelo aparelho mediático tradicional. E estou depois a falar, em segundo lugar, e no que mais me interessa do ponto de vista também das expressões mais concretas da liberdade de opinião e da liberdade de informar, estou a falar do jornalismo. O jornalismo que é, provavelmente, parece-me, ou vai ser, uma das grandes vítimas desta revolução, pelo menos tal como tem sido configurado. Isto porquê? Porque o jornalista, como mediador, espera-se sujeito a um conjunto de regras que são diferentes daquelas a que eu estou sujeito quando exerço a minha liberdade de expressão e a minha liberdade de opinião, e essa fronteira hoje é muitíssimo mais ténue e está a resultar, sobretudo, numa concorrência bottom-up, ou seja, se o jornalista tem perante si a concorrência de quem é muito mais eficiente, porque não está sujeito a regra nenhuma para transmitir informação, a pressão é enorme sobre a esfera jornalística para haver uma aproximação comunicacional. Isto significa o quê? Se o jornalista passa a atuar como cidadão,
já não há jornalistas. Se todos reivindicarem a qualidade jornalística, também não há jornalistas. Porque se todos formos jornalistas, ninguém é jornalista. E se ninguém o for, obviamente, também ninguém o é. E esta é uma questão, a meu ver, que vai definir também muito do futuro qualitativo do digital, como espaço comunicacional privilegiado, riquíssimo ao nosso dispor. Eu estive numa conferência de peritos da OSCE na área da liberdade de expressão há uma semana e meia em Viena, e o tema era justamente Open Journalism, ou seja, o jornalismo aberto, e eu, para variar, era minoritário, não é? Porque não concorda com isso? Eu não concordo todo, mas a questão não é aquilo com que eu concordo ou não, é aquilo que eu prevejo que vai ser, não é? Eu não concordo em perder cabelo e já sou careca e, portanto, há factos que... Eu ainda vou mais ou menos a tempo, não é? Mas ainda bem. Há factos que são preocupantes. Isto porquê? Já o Paulo. Isto porquê? Por causa da mitologia da beleza da liberdade. E há aqui uma questão tanto ideológica como política envolvida. Primeiro, uma prevalência do pensamento anglo-saxónico nesta matéria. Segundo, um instrumento de mudança política fundamental que se pretende, nomeadamente em toda a Ásia Central e nos países onde se considera que não pode haver jornalismo porque não há liberdade. E não havendo liberdade, a solução que está a ser defendida é a seguinte: se um cidadão hoje pode ser provider de informação, se um cidadão hoje pode fornecer conteúdos, se um cidadão, não sendo jornalista, pode atuar como jornalista, então o melhor é que alteremos o estatuto desse cidadão e o consideremos como um membro do Open Journalism. E há um aspecto nas linhas orientadoras, nas guidelines da OSCE sobre esta matéria, da alta representante para a liberdade de expressão, que é uma bósnia, a Dunja Mijatović. Há lá um início de uma frase que ninguém tinha reparado, que era o seguinte, é uma frase que começa assim: por enquanto, for now, ainda não se trata de substituir o jornalismo pelo Open Journalism. O que significa isto? Isto significa que, de forma imprevidente, pela circunstância de a dimensão mais institucional da liberdade de imprensa, sem a qual eu tenho dificuldades em conceber numa democracia a liberdade de expressão, pelo colapso ou pré-colapso que muitas dessas estruturas, hoje consideradas antigas, porque não integradas neste mundo novo, a verdade é que há menos meios, há menos capacidade para preservar aquilo que se considerava ser antes uma distinção fundamental. Um conteúdo jornalístico não devia ser confundido, não era confundível com, por exemplo, aquilo que eu escrevo num blog que tenha ou com a comunicação que eu tenha no Facebook. Última questão, e depois calam, porque senão ninguém me consegue parar. A segunda questão qual é? A segunda questão é de saber se realmente temos mais liberdade. Portanto, agora esquecemos esta parte, e agora, se nós próprios dispomos de mais liberdade... Nós, enquanto cidadãos. Nós, cidadãos, claro. Eu não sou mais que cidadão, portanto, eu não podia ser outra coisa. Você podia, que é jornalista. Se nós, cidadãos, realmente estamos mais livres, ou estamos tão livres quanto julgamos que estamos. Isto tem a ver com aspectos que antes tínhamos como relativamente conservadores e blindados numa sociedade muito territorial, tinha a ver com o conceito de regulação, tinha a ver com a preservação de uma determinada esfera dos direitos de personalidade, a reserva da vida privada, o direito à imagem, o direito à palavra. Falo por si, por mim não me ocorre. Não, morreu. Não falo por mim, falo por aquilo que vejo nas redes sociais. Está bem. Não é? As pessoas prescindiram voluntariamente da sua esfera íntima. Toda a gente se espia na sala, eu vou ficar, garanto que fico vestido. E, portanto, agora tem razão numa coisa. Vai estar toda a gente a olhar para si. Seria a primeira vez, estavam todos a olhar para mim. A verdade é a seguinte: quem frequenta o Facebook, eu sou frequentador, verifica... Isso é um sítio? Eu encaro aquilo como um sítio físico onde vou. Eu vou ao Facebook, que é para não me sentir lá dentro. Bom, como sou frequentador do Facebook, eu fui verificando o seguinte: por processos empáticos, por processos sociais, que o professor Gustavo Cardoso, muito melhor do que eu, poderá explicar, nós assistimos de forma transversal e generalizada
a uma renúncia explícita, embora possa não ser consciente, a muitas das dimensões de algo que tínhamos por adquirido. Isto significa o quê? Que os direitos de personalidade continuam a garantir a reserva da vida privada e da vida íntima, exceto para quem... Mas as pessoas prescindem deles. Eu não prescindo, desculpe. Não, as pessoas... Está bem, eu não estou a dizer que prescindem. Aquele artigo do Código Civil há de continuar a proteger-me, porque a mim não me vai haver de acordo, nunca... De acordo, mas eu estou inteiramente de acordo consigo, a mim também. Mas aquilo que eu vejo, e é verdade ou não, e é isso que está a dizer, eu estou a concordar consigo e a sublinhar, é que a esmagadora maioria das pessoas prescinde voluntariamente dessa dimensão privada Digamos e, em alguns casos, até íntima. Digamos um número significativo. Eu não tenho uma capacidade... Eu diria a maioria. Não sei, pronto, não sei. Por observação empírica. Admitamos. Bom, dou isso de barato. Ou seja, quando alguém é capaz de pôr um vídeo com o nascimento do seu filho, o nascimento mesmo, já vi isso, e eu, por eu sou sensível a essas coisas, não consegui ver o nascimento dos meus filhos, fiquei enjoado para aí um dia. Quando alguém divulga a imagem de crianças, quando alguém divulga onde vive, o que comeu, com quem falou, etc., então temos aqui uma alteração que é, essa sim, uma das mais impressionantes que resulta da afirmação do conceito de rede social. Mas, ao mesmo tempo, há uma tese que foi defendida e que hoje começa a abrir brechas, que também era interessante, que era o seguinte: nos média tradicionais, e nós mesmos, quando nos exprimimos, estamos sempre sujeitos a alguns limites. E isto porquê? Porque, numa sociedade democrática, e eu acredito profundamente nisso, não pode haver um direito ou uma liberdade que sejam absolutos. Porque, sendo absolutos, necessariamente vão restringir ou contender com outras liberdades. Mas recordar-se-ão, com certeza, de que até algo recentemente se dizia: não senhor, essas restrições podem valer para os meios tradicionais, mas essas restrições não se podem aplicar ao mundo digital. E daí o Conselho da Europa ter lançado, a meu ver, muito infelizmente, uma fortíssima campanha, por exemplo, para a descriminalização dos crimes de difamação, etc. A intenção é sempre boa. A intenção era mais do que louvável. Porquê? Estava pensada para as situações, mais uma vez, de países não democráticos, em que o uso e o abuso da incriminação com base num conceito vaguíssimo de difamação se traduzia, isso sim, numa restrição quase total da liberdade de expressão. Da mesma forma, vi pessoas sensatas defenderem que, se era inaceitável o anonimato em circunstâncias normais em meios de comunicação social, era profundamente aceitável e até desejável a possibilidade do anonimato, por exemplo, nas redes sociais. E o que tinha que acontecer, aconteceu. Porque nós acreditamos, tivemos a petulância de acreditar numa grande democracia global. Não há democracia global nenhuma digital. Há, felizmente, um alargamento esmagador do acesso, mas depois não há uma democracia digital, porque, como era previsível, quem exerce um poder noutras esferas também vai exercê-lo, evidentemente, na esfera digital. E há, hoje, todos concordaremos, um aumento muito significativo de fenómenos muito preocupantes de pura e simples manipulação de informação e de propagação inacreditável das piores aldrabices, porque quanto piores forem, mais temos tendência, como uma manada, a acreditar. Pois se o meu amigo, numa qualquer rede, partilha, e depois já tem 10 partilhas, é porque é verdade, recordam-se com certeza do que correu pela net e levou editoriais de jornais sérios sobre os 200 ou 300 cães esfomeados que tinham devorado numa gaiola de aço o tio do ditador da Coreia do Norte. E todos não, que eu escrevi um artigo a dizer isto só pode ser aldrabice. E fui atacado, que estava a defender o ditador norte-coreano, não é? Que é outra acusação muito comum, é o communist lover, não é? Ou nazi. Eu sou tratado de comunista ou de nazi. E há aquela regra tácita nas redes sociais de que só demora 5 minutos a acusação a ser seu comunista ou você é um nazi. Finalmente, o mito do pluralismo.
o mito do pluralismo que eu reflito através do moral. Ou seja, como não foi considerado desejável, continua a não ser considerado desejável, e se calhar é impossível, eu tenho a humildade de reconhecer, estabelecer limites à liberdade de expressão no meio digital. Tenho essa humildade de dizer que é praticamente impossível, a não ser com medidas drásticas de proibição, que eu nunca defenderei, como é óbvio. O que é que acontece? Ninguém está para isso. Ou seja, ninguém está para, num fórum que se quer de debate aberto, de repente ser insultado abaixo de cão, e a tendência é justamente para excluir. E é o que se vê com o bloqueio, o desamigar e por aí adiante. E há um estudo recente, que só foi feito para o universo norte-americano, e que é a propósito do caso Wikileaks e das questões da NSA, etc., do Snowden. Sim. Então perguntava-se às pessoas, em geral, vocês então onde é que debatem com mais facilidade estas questões? A resposta óbvia seria nas redes sociais, porque tem um universo. É falso. Era uma minoria que o fazia, ou porque se sentia ameaçada, ou porque tinha medo do que viesse a escrever na rede social. Outro facto com que temos que começar a lidar cada vez mais. Hoje, soube-se que o Tribunal da Relação do Porto, a meu ver muito bem, devo dizer, confirmou o despedimento de um indivíduo que tinha dito do empregador o que Maomé não dizia do toucinho, e o homem deve ser um bom homem, deve ser um tolo, não é? Alguém que vai para o Facebook insultar o patrão, enfim, ou tem outro emprego, ou não deve... Mas ele disse, não, eu fiz isto no Facebook. Conheço alguns assim. Eu fiz isto no Facebook, sim. E o Tribunal de Trabalho de Matosinhos confirmou o despedimento, e hoje soube-se, foi hoje, nem de propósito, que se soube que o despedimento foi confirmado. O que significa o seguinte, que vai ser, porventura, pela via mais dura e menos agradável, que se vai começar a sentir que esta liberdade digital, que é extraordinária, o ponto de partida eu aceito, é extraordinário, mas que tem zonas de sombra e zonas menos agradáveis que cada vez mais começamos a perceber. Sr. Lopes, muito obrigado. Eu vou passar ao Gustavo Cardoso sublinhando aqui duas coisas, que é, em primeiro lugar, esta ideia da mitologia da beleza. Não é? Nós estamos a criar um mundo falsamente mais perfeito, não é? Através dos nossos perfis, que não têm defeitos. Mesmo quando têm defeitos, são defeitos que se pretendem apresentar como virtudes ou como afirmações de caráter, do género teimoso. Teimoso pode ser, não é bem um defeito, não é? O teimoso pode ser um tipo determinado, não é? Quem tem uma cicatriz de um lado nas fotografias que o identificam no perfil das redes sociais não mostra esse lado, mostra o outro. E, portanto, todos nós mentimos, ou uma grande parte de nós mente, mas, curiosamente, e por mecanismos psicológicos não suficientemente estudados ainda, quando nos comportamos nas redes sociais, temos uma enorme dificuldade em aceitar que possamos estar a ser enganados por mentiras semelhantes ou outras de quem interage connosco. E estes mecanismos estão a alterar de uma forma radical a interação entre os seres humanos. Depois eu acho que, ao contrário, eu não acredito nada no open journalism, estamos de acordo? Eu acho que há tempos gloriosos à espera do jornalismo. Porque nós nunca vivemos um tempo... É outro jornalismo, não é o mesmo. É outro, é verdade, é outro. É um jornalista como guia, como alguém que ajuda a orientar as pessoas, como uma espécie de um guia de montanha no Nepal que ajuda quem quer escalar o Everest a escolher os trilhos mais seguros, correndo menos riscos de ter um acidente. Mas, na verdade, nós nunca estivemos confrontados, nunca tivemos acesso a tanta informação sobre tantas coisas. Mas eu diria que, para a esmagadora maioria das pessoas, nunca tantos souberam tão pouco de tanto. Por causa do feed, do moral. As notícias não são as pessoas que procuram a informação, é a informação que procura as pessoas. As pessoas encontram aquilo que procuram e não deixam de ser surpreendidas com aquilo que desconhecem. Porque, enfim, num mecanismo muito complexo. Gustavo, sabes mais disto do que eu. Ok. Bem, antes de mais nada, boa tarde a todos, à audiência e também aos meus colegas aqui no palco.
nós temos a noção que teríamos a tarde toda e iríamos canibalizar todos os outros painéis, pronto, a seguir. Mas ali diz 25 minutos, e, portanto, com uma tolerância regulamentar de 10. Mas há um conjunto de coisas que eu acho que vale a pena ir ao encontro, quer das provocações dos dois José Albertos, em termos da forma como nos colocaram aqui. Eu gostava só de tentar fazer uma espécie de ligação ao passado e utilizando não só o Nicolas Negroponte, mas também este mesmo espaço, porque para responder à pergunta que nos traz aqui e introduzir também as vossas interrogações, eu acho que nós temos que jogar um bocadinho com o tempo e com o espaço e com uma outra coisa, que também foi aqui referida, que depende também do nosso nível em termos de educação formal e das oportunidades de educação informal que cada um de nós tem também. Sem responder a isso, à pergunta, onde é que a pergunta sobre se estamos mais livres ou não com o digital, onde é que ela foi feita, se foi em 2000, em 2005 ou 2014, não conseguimos dar uma resposta clara. Não conseguimos também dar uma resposta clara se não percebemos onde é que ela está a ser feita. Se está a ser feita em Portugal, se está a ser feita em Hong Kong, se está a ser feita em Teherão, se está a ser feita em Washington. E depois também não conseguimos responder se não tivermos a noção de que a utilização de uma tecnologia é diferente de pessoa para pessoa. É muito fácil ensinar alguém a utilizar o Skype para fazer uma chamada ou utilizar uma rede social. É mais difícil que a utilização seja feita da mesma maneira por todas as pessoas. E eu aí tenho algumas discordâncias com ambos, nomeadamente sobre a questão das redes sociais e sobre ou seja, a alienação daquilo que é a nossa esfera de reserva totalmente. O que eu acho que se passa é uma coisa diferente. Todas as épocas têm uma noção de reserva que é negociada socialmente, que é aquilo que nós achamos que podemos mostrar de nós próprios aos outros. Isso depois dá origem à defesa dos direitos, desde que aceitemos que existem espaços públicos e espaços privados. Isso é inscrito, a dada altura, na lei. Aquilo que eu acho que nós estamos a fazer é uma experimentação em massa, porque temos a tecnologia que nos permite experimentá-la sobre o que é que nós estamos disponíveis para mostrar de nós aos outros. Mas na maior parte dos casos, embora para nós possa parecer irracional, muitas vezes a motivação é racional. É um bocadinho como porque é que eu vou para um programa de televisão como o Big Brother, por exemplo. Efetivamente, há menos concorrentes ao Big Brother, há menos do que concorrentes, utilizadores das redes mas sociais. se eu quiser ser popular e se eu souber num assunto, eu vou fazer por extravasar mais esse assunto. Se eu tiver apenas eu próprio, o que eu sou, o meu corpo, a minha vulgaridade em termos da norma, eu vou utilizá-la também se o meu objetivo é relacionar-me com mais pessoas. E, portanto, eu acho que nós devemos aí também ter ou seja, não aceitar imediatamente que estamos a viver uma lógica totalmente diferente. Voltando à questão do tempo, em 2000 o Negroponte tinha uma visão otimista, porque nessa altura não só as ferramentas da internet nos permitiam, as que estavam disponíveis, ter esse otimismo, mas também a forma e quem eram as pessoas que as estavam a utilizar caminhavam mais nesse sentido. Era um número mais reduzido de pessoas, eram mais parecidas entre si, em termos da sua classe social, do seu nível educacional e dos seus gostos culturais, e entretanto aconteceu aquilo que é normal, as coisas massificaram-se. E portanto o tempo é também diferente. Já está a democracia, não é? Mas isso é o predomínio das pessoas comuns e vulgares que realizam feitos extraordinários. E, portanto, essa é a ideia da democracia. Somos todos muito parecidos e muito vulgares, mas fazemos coisas extraordinárias. E acho que a questão que nós temos também que perceber é que só pela experimentação é que nós conhecemos os limites. Não vale a pena a lei dizer, ou ouvir alguém dizer, não, vocês não podem passar daqui, porque isso será sempre violado, exceto quando a experimentação nos faz dar 2 passos atrás. E eu acho que aquilo que nós estamos hoje em dia a viver é precisamente essas brechas que o José Azevedo Lopes estava a falar um pouco, tem a ver com o facto de quem utiliza, por vezes, ter mais experiências. E quando tem mais experiências, reassume, reequaciona a forma como está a utilizar. Mas olha que estão a ser essencialmente reações muito conservadoras, não é no sentido institucionais. Sim. Não são... Claro, mas as pessoas, societais. Mas as pessoas também mudam. Quando as pessoas têm mais experiências online, nós sabemos que as pessoas mudam os seus comportamentos. Quando alguém tem um roubo de identidade ou um roubo de cartão de crédito, passa a ter outro tipo de preocupações Se formos que não assaltados tinha antes. na rua, também passamos a ter mais Óbvio, cuidado. e portanto aí não há novidade. A questão é da experimentação. Mas há uma coisa que é mais complicada nos nossos tempos e que tem a ver, ou seja, há bocado falava-se sobre a questão também do Snowden e do Wikileaks, etc.
o facto de nós não termos más experiências diretas em termos da vigilância em massa, faz com que nós também tenhamos, provavelmente, uma maior tolerância para uma coisa que não nos toca em princípio, exceto quando descobrimos que ela efetivamente nos toca. Ou seja, quando nós temos a sensação de segurança quando estamos agarrados a um tablet claro. ou quando estamos atrás de um monitor de um computador. Há uma ilusória sensação de segurança, não é? Achamos que estamos em nossa casa, achamos que estamos, exatamente, achamos que estamos no sítio físico. Até sítio posso físico, enganar um bocadinho os outros, fazendo de conta que não sou bem aquilo que sou, não é? É um pouco a ilusão de que aquilo que é digital... Hipócrita. Temos noção de que isso é hipócrita. É hipócrita, mas também há uma ilusão de partida de que o digital é algo de efêmero, é um bocadinho como o vento. O vento vai e desaparece. O digital, mas pelo contrário, tudo fica registado, tudo aquilo que nós fizemos ficará. Tudo fica. E a questão, por exemplo, quando nós temos aqui esta conversa aqui com a nossa audiência, e se eu tivesse começado, em vez de discutir o Negroponte, por dizer, bem, toda a gente que tem telemóvel sabe que as suas chamadas são registadas em algum sítio, que é uma empresa ou um serviço secreto, seja o que for. E, portanto, com fins que podem ser neutros, ou serem positivos ou serem negativos. Ou serem neutros e depois serem positivos ou negativos, consoante a utilização que lhes for dada. Exatamente. Sabendo que todos, a maior parte daqueles que aqui estão, têm um cartão multibanco e que, portanto, as suas transações financeiras são registadas. Se pensarmos que, igualmente, as utilizações da internet deixam ficar marca por onde andamos. Se pensarmos nos cartões de fidelidade das lojas que têm e que também registram os nossos hábitos, e se pensarmos também que, por vezes, há Estados que utilizam essa informação, seja na China ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro país europeu que tenha as tecnologias para o fazer, a questão que se nos coloca, se nós realmente somos chamados para pensar sobre isso, pode ser que a nossa representação sobre o que é a internet e sobre o que é a liberdade ou não comece a ter mais alguns pontos de interrogação. Se nós achamos que, pura e simplesmente, é um espaço de entretenimento e de normalidade e que o tempo de hoje não é diferente do tempo de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás, então sim temos problemas. E então aí tudo aquilo que ambos estavam a referir, efetivamente, torna-se muito mais grave. Mas a questão é essa, é até que ponto é que nós somos capazes de extravasar esta sala onde estamos a discutir isto. Mas simplificando, Gustavo, onde é que tu, na tua opinião, entendes que se alargaram as liberdades e em que aspectos é que elas estão mais restringidas hoje em dia? Elas foram alargadas. Se é que é possível sim, mas eu acho que sim. É porque a resposta, se fosse direta... que seja simples, que é para... A resposta era nin, porque, mais uma vez, depende. Se eu estiver em Hong Kong hoje, mesmo não tendo internet, o facto de poder não ter internet, mas desde que tenha a possibilidade de descarregar ou trocar o software, que fiz há bocado, descarga também, que funciona por Bluetooth, eu nesse momento estou claramente a ter uma forma de tentar passar ao lado daquilo que o Estado ou as organizações que estão a tentar impor a sua vontade sobre mim, eu tenho uma forma de circunventar essa questão. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, há noutros contextos em que eu estou muito menos livre. Portanto, o problema está na definição do que é que nós achamos que dentro da liberdade possível, total, é aquela que nós queremos conservar. No fim de contas, é, tal como para a reserva do indivíduo, saber o que é que eu aceito, o que é que faz parte do espaço que eu quero defender e onde é que eu, se for esse espaço ultrapassado daquilo que eu determino, onde é que eu acho que estou a entrar numa coisa diferente daquela que eu conheci como democracia ou como espaço de liberdade. Continuo a achar tudo maravilhoso para o jornalismo, porque, por definição, o jornalismo atua, salvo exceções, às vezes muito frequentes, é verdade, mas atua, por definição, no espaço público, não é? E se o espaço público se tem alargado, por todas estas razões, significa que há mais espaço, mais agenda, mais assuntos, mais tema para o exercício do jornalismo. E, curiosamente, isso não tem acontecido. Mas pronto. Tenho que dar a palavra ao Paulo, porque senão alguém nos vai mandar... Eu não ia falar. Senão daqui a bocado... comboio apita 3 vezes. Paulo, vamos ter uma abordagem um bocadinho diferente desta, imagino eu, não é? Porque quem trabalha com programação informática, desenvolvimento de aplicações para otimizar o desempenho das empresas, com CRMs, que é uma sigla daquelas que para muita gente é uma espécie de instrumento da nova ditadura do digital, não é? O CRM é aquele que permite conhecer ainda melhor os hábitos os hábitos dos clientes, não é? Dos utilizadores. E, portanto, tentar convencê-los a gastar mais dinheiro naquilo que nos dá jeito e não tanto naquilo que eles precisam. Certo? Certo. Pronto.
Então, de um ponto de vista de uma relação empresarial, e aquilo que tem sido a evolução das empresas, porque imagino, Paulo, que seja essa a abordagem que podes fazer, como é que tu equacionas esta questão das liberdades no mundo digital? Nós estamos a falar de vários tipos de liberdade. Liberdade económica, liberdade de expressão, liberdade criativa, liberdade política, etc. Tantas. Eu, por acaso, em relação a esta temática, aquilo que tenho observado é há liberdades que estão a diminuir, mas só estão a diminuir porque as pessoas não têm noção que elas estão a diminuir. E, no fundo, é quase como... A liberdade de escolha, por exemplo, está a diminuir ou está a aumentar, na tua opinião? A liberdade de escolha, quando ela existe essa liberdade de escolha. Certo. Só que... Mas eu estou mais condicionado. Sim, exatamente. O que está a aumentar em todo lado, e não estamos só a falar naquilo que as empresas fazem. E eu já vou dar um argumento porque é que este tipo de tecnologias acabam por fazer sentido e são altamente procuradas pelas próprias pessoas, pelos consumidores, por quem compra e por aí fora. Eu compro na Amazon, portanto... Exatamente. Por exemplo, a Amazon, agora entrando neste tema, a Amazon, por exemplo, tem uma coisa que é altamente, que é a grande fonte do sucesso, que é um motor de recomendações. O motor de recomendações baseia-se essencialmente neste tipo de tecnologias novas, baseadas naquilo que se chama Big Data, que é a recolha de quantidade descomunais de informação. Sabes que é o sonho hoje em dia de toda e qualquer empresa, não é? É Big Data. Pois, mas, enfim... Conhecer o mais possível do comportamento das pessoas e tentar condicionar o comportamento delas não é condicionar. De forma a que elas não percebam. Não, Zé Alberto, isso é provocar. Estou a simplificar. Não, estás a provocar. Estás a provocar porque não há coisa mais confortável quando se está num site da Amazon, que é eu escolher um livro, 2 livros, 3 livros, e de repente aparece-me um 4º livro que é mesmo aquilo que eu estava à procura. Eu, pecador, me confesso. Certo. Essa manipulação, em certa medida, para mim, acho que é uma manipulação positiva. De acordo. A manipulação negativa é aquela, por exemplo, que eu agora infelizmente estou a viver outra vez nos Estados Unidos durante muito tempo, é aquela que estou a ver que resulta da quantidade descomunal de informação não tratada que existe hoje em dia disponível na internet. O jornalismo, no fundo, o que é? O jornalismo tem a ver com a edição, tem a ver com a escolha. Tem a ver com a escolha de informação, a síntese, e depois algum modelo de senso comum em cima daquilo, depende do jornalista, não é? E depois um certo tratamento que é dado às pessoas, que as pessoas não conseguem simplesmente abrir a boca suficientemente grande para conseguir engolir a mangueira de informação que lhes é enfiada todos os dias na mão. É por isso que eu acho que há um grande futuro à frente do jornalismo. Não é? Pois, mas infelizmente não é o jornalismo não é o atual, é outro. É que é o teu jornalismo. Eu tenho uma visão otimista sobre isso. E isto, aliás, leva a um ponto que hoje em dia existem os equivalentes deste jornalismo, destes guardiões desta quantidade de informação. Se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu agora recentemente com o Google, em que a Google foi obrigada, no fundo, a implementar o modelo de as pessoas têm direito a que o seu passado seja esquecido. Okay? Porque a Google, no fundo, é impossível remover, como estava aqui a dizer o Gustavo, é impossível remover o traço digital de uma pessoa. O que é possível remover é as pessoas que tratam e conseguem ir procurar aquele traço digital no meio daquele palheiro gigantesco de informação. E o que, no fundo, nesta altura... Já viste o paradoxo? Mas é engraçado, não é? Nós temos uma sensação de efemeridade deste mundo digital e é afinal aquele que ameaça ser mais perene. Não, é muito perene, mas é efêmero, porque se tu não tiveres os mecanismos de o encontrar, é como se fossem coisas ao vento. Não há maneira de conseguir descobrir aquela agulha. A não ser que tu tenhas uma Google. Ou a não ser que tu tenhas... Ou não ser que tu tenhas uma um bom Amazon, ou estes mecanismos Google, todos que são colocados em cima... Ou que tenhas um bom contrato com a Google para hierarquizar os resultados da tua pesquisa nesse motor.
é fazer um filtro, fazer um... Portanto, o que é interessante é que estas pessoas não foram à procura, quando se diz assim, tu tens o direito de esquecer, então vai haver uma organização que vai limpar o teu rastro digital. Não, não. Eles foram à Google e disseram, vocês que são os tipos que conseguem encontrar o rastro digital, vocês agora têm que deixar de conseguir encontrar. Alterem aí o algoritmo. Pronto. E aí é que está, no fundo, aquilo que se está a notar no digital é o poder que sempre existiu em pessoas como jornalismos, como casas editoriais, como quem escreve livros e por aí fora. Esse poder continua a existir. Porque é o poder de conseguir acumular, sintetizar informação e passá-la de determinada maneira. Agora, vou-te dizer uma coisa. Sabe por exemplo, quantos jornalistas é que tinha o Google contratados há um ano atrás, no mundo inteiro? Certo. Não, porque é tudo automático, não é? Por isso é que eu estou a dizer. Porquê é que eles andam a comprar empresas de robôs? É para meterem um robô no lugar de um jornalista? Não, não. Já puseram. Chama-se motor de pesquisa. Mas Zé Alberto, há outra coisa aqui que é interessante, por exemplo. Eu acho que, em certa medida, a internet é um nivelador de verdade. E porquê? É verdade. Empresas, por exemplo, eu agora não vou aqui dizer o nome porque isto é um espaço público, mas uma empresa, por exemplo, muito grande, que atingiu uma faturação de cerca de 1 bilhão em 7 anos, 5 anos, nos Estados Unidos, uma empresa que tinha um modelo de negócio que era essencialmente negativo. Era um modelo negativo, ou seja, à medida que iam avançando, iam destruindo uma série tipo terra queimada, destruindo uma comunidade de comerciantes pequeninos por trás. Não. Neste caso em particular... Faz lembrar uns bancos. Exatamente. Podiam ser os bancos, mas neste caso não é. Neste caso, a comunidade... E então começaram a aparecer muitos comentários na internet. O poder da internet é esta noção das reviews, no fundo. Sim, sim. O que é que eles fizeram? Eles tinham tanto dinheiro, contrataram cerca de 900 pessoas. Chegaram a ter críticas positivas sobre os produtos. Exatamente. Para impressionar as pessoas que estavam nestes comentários. No entanto... Agora, tu repara, o Hitler só precisou de seduzir a Leni Riefenstahl para produzir aqueles documentários, não é? As empresas agora têm que contratar, assim, às centenas para tentarem condicionar a opinião dos outros. Não, mas deixa-me acabar a história. Mas no fundo, a coisa não é muito diferente. É que acabou por não funcionar. Então. E por isso é o poder da internet. O poder, no fundo... Porque uma reação superior da parte dos outros utilizadores. Não, porque tu depois, aquilo é como se tu estivesse numa aldeia, os comportamentos são muito semelhantes, é um modelo tribal. Vê um boato, alguém que consegue, tenta tapar o boato, mas depois aquilo... Foge sempre. Há sempre um bocado de fumo. E este fumo, na internet, se tu conseguires procurar, se tu perceberes, as intuições do Zé Alberto, por exemplo, que eu estava a dizer, eu tenho noção, há uma intuição nova... Exceto se o fumo for inventado, porque às vezes há fumo sem fogo. Não, mas é que depois, quando é inventado, aparece o outro lado, que é o lado das pessoas com senso comum, e aquilo depois equilibra-se. Eu tenho notado isto, porque a minha empresa já foi... Houve artigos que foram publicados completamente falsos sobre OutSystems na internet. Isto aconteceu-nos, por exemplo... E tu recorres a quem quando isso acontece? À minha base de clientes. Portanto, aquilo que eu fiz foi, publiquei o artigo nos meus fóruns, tenho cerca de 6 mil pessoas, e disse assim, vocês acham que isto é verdade? Portanto, ao invés de esconder aquilo, coloquei aquilo, tornei aquilo mais público, mas tornei aquilo numa base onde havia pessoas com senso comum. E foi a minha comunidade que acabou por esquartejar aquela coisa toda aos bocados. Portanto, há um equilíbrio, no fundo, aqui. E eu acho que as coisas se equilibram, acabam por se equilibrar. No fundo é lá vazia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Deixa-me, assim, eu tenho ali, vocês viram os avisos vermelhos ali no monitor, não viram? Pronto. Vamos abrir os últimos minutos desta sessão a algumas perguntas das pessoas. Penso que temos microfones. Eu vi 1, 2, 3 pessoas inscritas. Se calhar, para pouparmos tempo, vamos repetir as perguntas todas, de uma vez, pode ser? Peço às pessoas que se identifiquem e que formulem a pergunta. Boa tarde, Maria Manuela Leitão Marques. Minha pergunta é a seguinte, eu às vezes fiquei na dúvida se estava a discutir privacidade ou liberdade, porque eu acho que são coisas diferentes. Eu posso abdicar da privacidade a favor da minha liberdade. Abdico a favor daquilo que eu compro e dou a minha base de compras, as minhas escolhas a uma empresa de distribuição para que ela me forneça automaticamente. E em breve vai ser assim, com a internet das coisas, ela vai saber o leite acabou,
toca a pôr leite naquela despensa, na rua tal, número tal. Portanto, eu abdiquei da minha privacidade, aquilo que eu consumo dentro da minha casa, a favor da minha comodidade, do meu tempo livre, de não ter a corveia de ter que ir às compras aborrecidas. Fico só com as compras divertidas. O mesmo posso fazer com o Estado. Eu abdico da minha privacidade para ter as declarações de IRS pré-preenchidas com informação que vem de diferentes departamentos públicos, das despesas da saúde, etc., etc., a favor de não ter que ir para a fila entregar e buscar e pedir papel para confirmar. Portanto, eu acho que é diferente a privacidade da liberdade. Quando as duas coisas se cruzam, não é quando eu ponho o vídeo do parto na internet, é quando ele é lá posto sem que eu tenha sido consultada. Ou quando os dados são utilizados e cruzados para eu receber publicidade em casa de coisas que eu não pedi. E é por isso que eu não me sinto menos livre quando sei que o meu operador de telemóvel, juntamente com o meu cartão de crédito, que eu uso com grande frequência, porque dá-me muito mais liberdade de fazer compras na hora sem ter dinheiro no bolso e poder viajar sem ter que ir carregada de notas como antigamente para fazer o câmbio, mas não sei o quê, aquelas coisas. É por isso que eu abdico da minha privacidade, confiando que aquelas pessoas não vão usar os dados que não seja para me darem alguma coisa em troca. E eu acho que houve aqui um bocadinho de confusão, às vezes, entre privacidade e liberdade. Era a minha nota. Eu acrescentava só uma coisa àquilo que disse, acho que é uma boa questão, mas agora na sua última, no seu remate final, disse confiando que. Claro. Ou seja, liberdade, privacidade Esse é o confiança. grande problema no futuro. Pronto. É o problema porque nós vamos cada vez mais abdicar da nossa privacidade a favor da nossa comodidade e essa é, para mim, a grande questão para o Estado e para o setor privado. Para ambos. E é estranho que as pessoas, eu vi quando foi o cartão de cidadão, as pessoas desconfiam mais do Estado por poucas coisas e dão a vida toda ao setor privado e põem-na, como disse aqui o Sr. Lopes, voluntariamente no Facebook. Quer responder já, Sr. Lopes, por exemplo? Então não disse que ia... Não, disse, mas eu estou sempre a mudar de opinião. Eu sou obediente. Eu tinha acabado de ouvir a dizer que não dava opinião. Eu respondo A mudança é a maior rapidamente. constante da vida. Fez bem em chamar a atenção para a ausência de confusão entre privacidade e liberdade. Eu não acredito que haja confusão ou identidade entre os dois conceitos, como é óbvio, mas chama-me a atenção justamente a enumeração que foi fazer. Ou seja, primeiro, eu quando abdico estou sempre a fazê-lo de forma consciente, eu tenho a certeza que não, nomeadamente com cláusulas contratuais gerais, lido, claro que aceito, eu desafio quem quer que seja a dizer que o fez. Os cookies? Eu fiz uma vez por exercício masoquista e prometi que a partir daí podiam fazer o que quisessem, que eu punha só a cruz e adiante, porque é uma aberração, não é? As alterações das regras de privacidade do Facebook, ninguém sabe quais são, a não ser meia dúzia de iluminados que decidiram estudá-las a fundo, e depois é o efeito sequencial. Há um aspecto que é particularmente chocante para mim, e que põe em causa a ideia de liberdade, apesar de tudo, nestas renúncias supostamente conscientes, que é a circunstância de eu já ter tido duas ou três pessoas com quem me dou muito bem, que divulgaram fotografias que, a meu ver, diziam respeito à fronteira entre a vida privada e íntima, mas que, olhos nos olhos, não conseguiam falar do assunto. Ou seja, foram capazes de disparar num elan este tipo de coisas e depois, numa forma mais tradicional de comunicação, nem pensar. E, portanto, o problema é o de saber até que ponto é que a abdicação sucessiva não se confunde, lá onde chegarmos, com renúncia definitiva à liberdade, porque há depois factos que, sim, ou liberdade, tal como a entendemos, tal como a entendo neste sentido. Eu, por exemplo, considero que é cada vez mais irritante a ideia de saberem o que eu gasto. E, portanto, o que é que eu faço? Levanto somas mais elevadas no multibanco para ninguém saber. Pronto. E nunca vou ter o carro das finanças, mas não vão saber o que é que eu gasto. Eu posso ser um maníaco, tenho o direito a ser um maníaco. É a minha ideia. Mas acho que fez muito bem chamar a atenção para que não há uma relação necessária entre renúncia à privacidade e renúncia à liberdade. Concordará comigo com certeza que há zonas de cruzamento que têm, no fundo,
uma amplitude cada vez maior e onde, como aliás, na sequência do que disse o professor Gustavo Cardoso, nem toda a gente tem noção do que está a fazer. Portanto, aquela ideia da democraticidade, somos todos iguais, sabemos todos o que estamos a fazer nas redes sociais, é mentirosa. E não só é mentirosa, como se traduz depois em manipulação grave, porque se na vida social não exigimos a uma pessoa aquilo que podemos exigir a outra do ponto de vista da responsabilidade, da literacia, etc., tendemos a considerar que é uma amálgama muito democrática e, sobretudo, muito igualitária que a realidade desmente a cada dia. Segunda pergunta. É muito simples. Em todas as questões tem-se falado da questão que a minha liberdade acaba quando começa a do outro. E a minha pergunta é que é principalmente geral para todos e global. Não acham que a disponibilização de alguns conteúdos multimédia, como imagens, vídeos, na internet e no espaço público, está a tirar a liberdade, neste caso, ao criador? Obrigado. Vamos recolher a última pergunta, porque assim, este relógio está-me a dar uns nervos. A última pergunta era aqui deste lado. Não, era aquela senhora. Assim, eu acho que já não vou conseguir aceitar mais. Peço desculpa, porque o relógio está mesmo enervado. Obrigado, muito boa tarde a todos. Agradeço desde já as vossas intervenções, que eu acho que levantaram aqui uma série de questões e fizeram pensar um bocadinho. E a questão que eu tenho para colocar é muito rápida, por tudo aquilo que foi dito aqui, fará sentido pensar-se numa ética do digital? E a outra questão, que é mais uma partilha, eu tenho muitas dúvidas, efetivamente, se a facilidade e acesso à quantidade de informação que nós hoje temos contribui, efetivamente, para uma cidadania livre, consciente e eficaz. Porque, tendencialmente, ainda há muita confusão, efetivamente, entre informação e conhecimento. E não significa a mesma coisa. Obrigada. De todo. Já tínhamos abordado isso aqui pontualmente. Sim. Vamos por ordem sequencial, tentando ser o mais breves possível. Temos de terminar, diz ali o monitor. Mas vamos responder, está bem? Temos aqui 2 ou 3 minutos de tolerância ou não? Temos. Com rapidez. Gustavo, a questão da criação. Da criação. Se eu percebi bem a pergunta, estávamos a falar da criação e o facto de se perder controle sobre a criação. Ou seja, eu tenho questão do autor e do criador, sim, não é? Mas a questão, eu acho que eu diria que a resposta é não, porque eu acho que o problema está em nós não termos ainda conseguido encontrar o equilíbrio necessário entre aquilo que era a possibilidade e o modelo de negócio. Ou seja, grande parte dos modelos de negócio não funcionam com a forma como nós utilizamos, na maioria, as tecnologias e, portanto, nós temos que encontrar outros modelos de negócio. O problema, eu diria tramado, se querem colocar assim, o problema tramado é que somos nós, neste momento histórico, que vamos ter que o descobrir. Provavelmente outros dentro de 10 anos, 15 anos, 20 anos, terão muito menos problemas, porque nós já os experimentámos. Agora, para quem cria neste momento, é efetivamente problemático. Quanto à questão da ética se deve haver uma ética para o digital. Não, eu acho que deve haver uma ética para, no fim de contas, a relação em sociedade. Hoje em dia não há separação entre o digital e o não digital, fazem parte do nosso dia-a-dia, porque nós já domesticamos estas tecnologias, nós já não pensamos no telemóvel como uma coisa onde nós carregamos para aparecer coisas, nós pensamos que é um objeto que nos serve para falar com outras pessoas ou para encontrar a informação, porque ele já está domesticado, assim como nós domesticamos os animais. O que quer dizer que faz parte da nossa vida e, portanto, entra dentro das definições de ética que nós temos para o quadro de sociedade onde nos queremos viver. Portanto, é óbvio que depois temos de discutir se queremos democracias ou se queremos regimes totalitários, se for absurdo. Paulo. É isso. Eu, por acaso, concordo com esta noção da ética. Para bem ou mal, o digital ou as tecnologias estão completamente enfiadas dentro do modo como nós vivemos. Nós, basicamente, vamos continuar a tentar adaptar os modelos que utilizávamos há 20 mil anos atrás, quando andávamos aí a caçar impalas nas estepes, e vamos esses comportamentos que, no fundo, se desenvolveram com as nossas evoluções até àquela altura, todas essas coisas, esses modelos tribais, modelos de relações sociais e por aí fora, à medida que nós vamos introduzindo o digital, essas éticas têm que ser cumpridas, as éticas que nós temos, mas vão ser cumpridas de outras maneiras, porque agora temos mecanismos diferentes que introduzem estas disrupções. Portanto, eu concordo plenamente com o Gustavo. Basicamente,
é a sociedade toda, a ética toda que vai mudar. Uma ideia para encerrar, Azevedo Lopes, em relação sugeria sobretudo uma resposta à questão da ética digital. É que eu não concordo, portanto. Isso já sabia. Eu também não concordo, mas assim, eu também não concordo. Mas, Apenas num minuto. Eu, por acaso, acho que é uma resposta um bocado fácil dizer-se, como tudo é digital, então, de facto, a questão é de uma ética social ou individual. Porque é, no fundo, confundir a ferramenta ou o mecanismo com algo que pode ser próprio, do ponto de vista ético ou comportamento no digital. Tem havido tentativas, agora, no fundo, na sequência da educação para os média, está-se a falar numa educação para o comportamento digital, mas é um bocado como catecismo. Quer dizer, se eu acho que era muito importante que esses princípios fossem divulgados, tenho sérias dúvidas sobre o modo concreto como esses valores podem ser transmitidos, porque se trata, palavra de honra, trata-se de coisas muito engraçadas. O bom aluno e a utilização razoável ética do digital, aqui está muito bem feito, foi feito por pessoas as melhores, com certeza, e ainda agora estive a discutir, há 2 semanas, justamente em Viena, essa possibilidade de reinventarmos a educação para os média, passar a ser uma espécie de educação para o digital, e, portanto, não concordando, tenho receio de que vá ser exatamente como aqui foi definido, que de facto seja percebido como algo que é impossível abordar, a não ser num plano que seria muito mais profundo, que era um plano da formação, da educação, sim, mas da educação logo. E estamos de acordo. E não apenas uma espécie de pós-graduação para o digital, para sabermos como utilizar. Vamos encerrar. A propósito disto, e em 20 segundos, só para eu testar aqui algo que tenho feito, sempre que tenho a oportunidade de ter uma plateia à minha frente, mas tem a ver com isto. Em 20 segundos. Podem levantar o braço as pessoas que já perderam a chave de casa. Muito bem. E agora, as pessoas que já perderam o telemóvel. Há mais gente que perdeu a chave de casa do que perdeu o telemóvel. E a chave de casa é o sítio onde nós vivemos. Ou não? Será o telemóvel. O Facebook.